Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje, nós vamos resolver mais questões de matemática da banca IBAN. Essa banca que é rara nesse país, né? É difícil achar a prova dessa banca, mas o Rogério mandou pra gente mais uma prova da banca IBAN. Valeu demais, Rogério, do concurso da Guarda Municipal de Mauá, em São Paulo, prova que aconteceu agora em 2022. No fim do vídeo, se você está estudando para concurso dessa banca, fique ligado que eu vou separar links de provas dessa banca já disponíveis aqui do canal para você. Combinado? Ativa os neurônios porque são questões de alto nível. Ativou? Então, vem comigo. Primeira questão, questão de decoreba. Seja Z um conjunto numérico com 8 elementos distintos pertencente ao conjunto dos números reais e sendo P de Z o conjunto das partes de Z. O número de elementos de P de Z é igual a quanto? Então, para resolver essa questão, você tinha que saber o que é o conjunto das partes de um outro conjunto. Você sabe o que é o conjunto das partes? O conjunto das partes de um conjunto é a família de todos os subconjuntos de um outro conjunto que foi dado, tá bom? Então, se você tem lá um conjunto com 8 elementos, todos os subconjuntos que podem ser formados a partir usando esses 8 elementos ou também o conjunto vazio fazem parte do conjunto das partes, formam o conjunto das partes desse conjunto, tá bom? E como que a gente calcula o número de elementos do conjunto das partes? Ou seja, como a gente calcula o número de subconjuntos do conjunto das partes? A gente vai usar 2 elevado a n, sendo n o número de elementos do conjunto original. Aqui no nosso caso, o conjunto Z tem 8 elementos. Então, para a gente descobrir o número de elementos do conjunto das partes, basta fazer 2 elevado a 8. Só isso, né? 2 elevado a 8, como que você vai resolver na hora da prova? Divide o 2 elevado a 8 em 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. Lembra lá daquela propriedade das potências? Multiplicação de potências da mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 4 mais 4 não dá 8, né? Assim fica mais fácil. Por quê? Você tem 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, você vai ter 16 vezes 16. 16 vezes 16 dá 256. Então, existem 256 subconjuntos que podem ser obtidos a partir do conjunto original contendo 8 elementos. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Pergunta. Se tiver dúvida, pergunta, já sabe. Pode escrever aqui embaixo nos comentários e você será atendido e a sua dúvida vai ser esclarecida, né? Se quiser ajudar o nosso canal, só comentar também com aquele ponto maroto. Valeu? Bora para a segunda questão. Questão 14, questão do like. Essa questão merece seu like, porque ela pega muita gente às vezes, né? Sempre cai questão desse tipo em alguns concursos. No colégio, após o término do conteúdo múltiplos e divisores de números inteiros, o professor pediu que os alunos determinassem a quantidade de múltiplos de 3 ou de 5 presentes no conjunto A, sendo que o conjunto A tem x pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que x está entre 1 e 156. A quantidade correta dessa contagem é qual? Então, ele quer que a gente determine o número de múltiplos de 3 ou de 5 dentro desse intervalo. Você sabe como resolver esse tipo de questão? Quando você tiver um intervalo e tiver que determinar o número de múltiplos de outros valores, você vai considerar que essa sequência de termos é uma progressão aritmética. Os múltiplos de 3 não formam uma progressão aritmética? Olha só, 3, 6, 9, 12. A gente tem termos que começam no 3 e vão aumentando sucessivamente a partir do momento que a gente soma 3 unidades. Então, eles formam, sim, uma progressão aritmética. Então, para calcular os múltiplos de 3, considere uma progressão aritmética em que o primeiro termo
é o primeiro múltiplo de 3, que é o próprio 3. Então, o 3 tem que ser dentro desse intervalo, né? Entre 1 e 156. O 3 é o primeiro, 1 não é múltiplo de 3, 2 não é múltiplo de 3, 3 é múltiplo de 3. E o último elemento, que está na posição n, é o próprio 156. Como que eu sei que 156 é múltiplo de 3? A soma dos algarismos forma um número que é divisível por 3. 6 mais 5, 11. 11 mais 1, 12. 12 é divisível por 3. Então, esse número é divisível por 3. Se ele é divisível por 3, ele é múltiplo de 3, tá bom? E a razão dessa progressão aritmética é o próprio 3, porque os valores aumentam de 3 em 3, né? Usando a fórmula do termo geral da nossa progressão aritmética, a gente consegue calcular qual é o valor de n, qual é o número de termos que está dentro desse intervalo. Concorda? Então, só substituir. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. A n é 156, a 1 é igual a 3, mais n menos 1, n é o que a gente quer descobrir, o número de termos, vezes a razão, que é o próprio 3, né? 3 vezes n, né? Você tem o 3 multiplicando tudo que está dentro do parênteses, dos parênteses. 3 vezes n dá 3n, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Aqui você vai ter 3 menos 3. 3 menos 3 dá 0. Então, você tem 156 é igual a 3n, né? 3 menos 3 dá 0. Pega o 3, está multiplicando, passa para cá dividindo, você vai ter que n é igual a 156 dividido por 3. 156 dividido por 3 vai dar 15 dividido por 3, 5, 6 dividido por 3, 2. Então, o número de múltiplos de 3 dentro desse intervalo é 52. Mesma coisa para os múltiplos de 5. A1 é igual a 5. O último múltiplo de 5 dentro desse intervalo é o 155. Quando um número é múltiplo de 5? Quando ele termina em 0 ou 5. Qual é o primeiro número que termina em 0 ou 5 antes do 156? É o 155, né? E a razão dessa progressão aritmética é 5. Então, você tem a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. A n é 155, a 1 é 5, mais n menos 1 vezes a razão, que é 5. 5 vezes n, 5n, 5 vezes menos 1, menos 5. 5 menos 5 dá 0, você vai ter 155 dividido por 5. Mesmo raciocínio daqui, né? Pega o 5, está multiplicando, passa para cá dividindo. 15 dividido por 5 dá 3, 5 dividido por 5 dá 1. Então, n igual a 31. Então, você sabe quantos são os múltiplos de 3, quantos são os múltiplos de 5. Só que ele quer múltiplos de 3 ou de 5. Então, você tinha que ter atenção, porque dentro desse intervalo você tem números que são múltiplos de 3 e de 5 ao mesmo tempo. Então, esses múltiplos de 3 e de 5 foram contados duas vezes. Você tinha que excluir esses números, né? Então, a gente tem que calcular os múltiplos de 3 e de 5 ao mesmo tempo. São os múltiplos de 15. 3 vezes 5, 15, né? Múltiplos de 3 e 5 ao mesmo tempo são múltiplos de 15. Por quê? Porque 3 vezes 5 dá 15, certo? O primeiro múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo é o 15. O último múltiplo de 15 dentro desse intervalo. Você tinha que pegar números que são divisíveis por 3 e 5 ao mesmo tempo. Então, o primeiro divisível por 5 é o 155. 155 é divisível por 3? Não. Por quê? 5 mais 5 dá 10, mais 1, 11. 11 não é divisível por 3, então ele é múltiplo só de 5. Próximo, 150. 150 é divisível por 5, porque termina em 0. É divisível por 3 também. 5 mais 1, 6. 6 é divisível por 3, então esse número é divisível por 5 e por 3 também. Beleza? A razão é 15. Né? Porque aumentam de 15 em 15. Então, a n é 150 é igual a 1, que é 15, mais n menos 1 vezes a razão, que é 15. 15 vezes n, 15n. 15 vezes menos 1, menos 15. 15 menos 15 dá 0, então você vai ter 150 igual a 15n. Aqui faltou 1, né? 150 igual a 15n. Pego o 15, está multiplicando, passo para cá dividindo. 150 dividido por 15 dá 10. Então, o número de múltiplos de 3 ou de 5, excluindo-se aqueles que são contados duas vezes, né, que são múltiplos de 3 e 5 ao mesmo tempo, vai ser 52 mais 31 menos 10. 52 mais 31, 83. 83 menos 10, 73. 73 é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Então, essa questão tem um nível de dificuldade mais elevado, né? Você concorda comigo? Concorda? Discorda?
ou sem corda. Vamos para a próxima, questão número 15. Merece o like, não merece aquela questão? É uma questão boa. O valor de 223.380 foi deixado como herança para 3 irmãos e, conforme o desejo do inventariante, o mesmo deverá ser dividido de forma diretamente proporcional à idade dos beneficiários. Sabendo que o mais jovem dos irmãos recebeu R$ 59.130, o mais velho R$ 91.980, e que a soma da idade do mais jovem com a idade do mais velho é igual a 46 anos, podemos concluir que a idade do terceiro irmão, que é o irmão do meio, é igual a quantos anos? Bom, aqui a gente tem uma questão de proporção direta. Uma proporção direta é uma regra de 3. Você pode resolver essa questão com uma regra de 3, com 2 divisões, enfim, do jeito que você achar mais fácil. Eu vou resolver usando regra de 3. Você tem o valor inicial e tem o valor que o irmão mais novo e o irmão mais velho receberam, e tem também a soma das idades do mais novo e do mais velho. Então, vamos trabalhar com essas informações do mais novo e do mais velho. Quanto que o mais novo e o mais velho receberam juntos? 59.130 mais 91.980. 59.130 mais 91.980 dá R$ 151.110. Se eles receberam isso, quanto sobrou para o irmão do meio? Basta pegar o total e subtrair esse valor, né? Então, o terceiro irmão recebeu 223.380 menos 151.110. Ao fazer essa subtração, você vai chegar em 72.270. O terceiro irmão recebeu 72.270. A gente quer saber qual é a idade do terceiro irmão. Então, vamos fazer a nossa regra de 3. A soma dos valores recebidos pelos irmãos mais novo e mais velho está para a soma das idades desses dois irmãos. Então, 151.110 está para 46, assim como a idade do irmão que a gente quer descobrir, o valor que o irmão do meio, né, o terceiro irmão, recebeu, vai estar para a idade desse irmão. Entendeu? Então, você pegou a soma do dinheiro com a soma das idades, é igual ao dinheiro que o terceiro irmão recebeu com a idade do terceiro irmão. Por que a gente pode fazer uma regra de 3? O problema disse que é uma proporção direta. Uma regra de 3 é uma proporção direta. Ok? Então, multiplica como se fosse um x. 151.110 vezes x é igual a 72.270 vezes 46. Pega o 151.110, está multiplicando, passa para cá dividindo, você vai ficar com 46 vezes 72.270 dividido por 151.110. Aí, na hora da prova, você tem que ter aquela força de vontade, tem que pensar positivo, é a minha vaga, é o meu emprego, é o concurso que eu quero passar, e fazer essa conta aqui com a maior boa vontade que você tiver. Beleza? Se é o que você quer, não vai ser uma continha que vai te derrubar. Fechou? Então é uma conta que dá trabalho, mas você tem que estar disposto a resolver se você quiser garantir a sua vaga, né? Você pode simplificar esse zero com esse zero aqui, por exemplo, né? Aí já vai dar um número menor para fazer a continha. Você vai chegar fazendo essa multiplicação e essa divisão em 22. Então a idade do terceiro irmão é 22 anos. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? E a gente consegue resolver essa questão fazendo duas divisões. Duas não. É uma subtração e duas divisões, né? Mas é o mesmo raciocínio. Se olhar no fundo, é a mesma coisa. Tá bom? Escolha sempre aquela forma que for mais fácil para você. Vamos para a questão número 16. Questão da inscrição. Quem não está inscrito no canal? A gente já está quase chegando em 100 mil inscritos. A gente vai ganhar a plaquinha. Conto com você, hein? Se você não está inscrito, inscrita, se inscreve aí para a gente ter a nossa placa dos 100 mil. Uma pessoa aplicou o valor de R$ 6.850 a uma taxa de 1,5% ao mês pelo sistema de capitalização simples, ou seja, juros simples, e resgatou ao final do período de aplicação o montante de R$ 11.371. Por quanto tempo o valor foi aplicado? Bom, você sabe o que é o montante? O montante é o valor aplicado mais os juros, né? Então, montante é igual ao capital mais os juros.
E a gente sabe que a fórmula de juros simples, como que é a fórmula de juros simples? Como que a gente calcula juros? Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Então, o montante vai ser igual ao capital aplicado mais os juros. Capital vezes a taxa vezes o tempo. A gente tem o montante, a gente tem o capital, a gente tem a taxa. Então, a gente consegue descobrir o tempo. Beleza? Montante, 11.371. Capital, 6.850. Depois, mais o capital, 6.850 de novo, vezes a taxa, 1,5%. 1,5 dividido por 100. Né? Se quiser fazer com o número decimal, vai dar 0,015 vezes o tempo que é t. Posso dividir aqui, ó, esse 6.850 por 100, vai dar 68,50. Posso pegar esse 6.850 positivo, passar para cá, negativo, né? Então, eu vou ter essa subtração. 11.371 menos 6.850 vai dar 4.521. 4.521 é igual a 68,5 vezes 1,5 vezes o tempo. Posso pegar isso tudo que está multiplicando, passar para cá, dividindo, né? Então, 68,5 vezes 1,5 dá 102,75. Peguei o 102,75 que ia dar aqui, passei para cá, dividindo. Então, vou ter 1.521 dividido por 102,75. Para fazer essa divisão, elimina a vírgula, né? Então, anda com a vírgula duas casas para a direita, multiplica esse número por 100, aí você multiplica aqui em cima por 100 também, acrescentando 2 zeros, né? Aí você vai ter então, uma divisão convencional. Ao fazer a divisão, você vai chegar no tempo igual a 44. Ele deu o tempo em meses. Então, esses 44 correspondem a 44 meses. Só que a resposta está em anos e meses. Todas as alternativas nos falam sobre 3 anos. 3 anos dá quantos meses? 3 anos são 36 meses, né? 1 ano, 12 meses. 3 vezes 12 dá 36. Então, vamos tirar 36 de 44, né? 44 meses é igual a 36 mais 8. 36 mais 4 dá 40, mais 4 dá 44, né? Então, 36 mais 8 são 3 anos e 8 meses. Essa é a resposta dessa questão. Então, essa questão era fácil, só que, de novo, tinha continhas para você resolver, né? Então, uma prova que não podia ter preguiça. Vamos para a questão número 17. Com o hábito de retirar, outra questão que envolve muita continha. Com o hábito de retirar da carteira e depositar em um pequeno cofrinho em sua casa as moedas que recebe de troco no seu dia a dia, uma pessoa juntou durante certo período de tempo a quantia de 450 moedas de real dos mais diversos valores e agora, com o objetivo de depositar este valor em sua conta bancária, essa pessoa foi verificar o valor que havia neste cofre efetuando a contagem das mesmas. Isso aqui tira as moedas de circulação, não faça isso. Apesar que hoje moeda não está valendo muita coisa, né? Sabendo que 20% das moedas era de 5 centavos, 2/5 eram de 10 centavos, 1/3 eram de 25 centavos e do restante das moedas, metade eram de 50 centavos e a outra metade de R$1. O valor a ser depositado na conta bancária dessa pessoa será de quantos reais? Bom, então, questão de continha, né? Porcentagem, fração. Você tem que 20% são moedas de 5 centavos. 20% de quanto? 20% do total de moedas. 20% de 450. Para fazer 20% de 450, use o macete que eu já te ensinei. Não te ensinei o macete de porcentagem nessa aula aqui, ó. Macete de porcentagem. 20% é 2 vezes 10%. 10% de qualquer número anda com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, vai ser 10%, 45, 20%, 2 vezes 45, ou 45 mais 45, 45 mais 45 dá 90. Tinham 90 moedas de 5 centavos. 90 moedas de 5 centavos, quanto elas valem? Multiplica 90 por 5 centavos, né? Você vai andar com essa vírgula duas casas para cá e andar com essa vírgula duas casas para cá. Ou então, anda com essa vírgula uma casa para a direita e aqui uma casa para a esquerda. Você vai ter meio, 0,5 vezes 9. 0,5 vezes 9 é meio de 9, metade de 9, 4,50. Fechou? 10 centavos, 2/5 de 450. Então, vai ser 2/5 vezes 450. 2/5 vezes 450.
Pode fazer aqui a divisão primeiro, que fica mais fácil. 45 dividido por 5 dá 9. Então, você vai ter 90 vezes 2. 90 vezes 2, 180. 180 moedas de 10 centavos. Multiplica 180 por 10 centavos. Anda com a vírgula uma casa para a direita, anda com a vírgula uma casa para a esquerda. Vai ter 1 vezes 18, que dá R$18 só de moedinhas de 10 centavos. 1/3 de 25 centavos. Então, vai ser 1/3 vezes 450. Fazendo essa divisão, né? 1 vezes 450, 450. Divide 450 por 3. 4 dividido por 3 dá 1. 5 dividido por... dá 1. 1 vezes 3, 3 para 4 sobra 1. 15 dividido por 3 dá 5, né? E 0 dividido por 3 dá 0. 150 moedas de 25 centavos. Multiplica por 0,25. Multiplicar por 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4, tá bom? Então, divide 150 por 4. 150 dividido por 4 dá 37,50. Sempre 25% de qualquer número divide por 4. Multiplicar por 0,25, você divide por 4, vai dar certo. Fechou? Beleza. Calculamos aqui moedas de 5, de 10 e de 25 centavos. Faltam as moedas de 50 centavos de R$1. Ele diz que do restante das moedas. Então, a gente tem que saber quantas moedas restaram depois que a gente já contou essas. Então, a gente vai pegar o total de moedas, subtrair 90, 180 e 150. 450 menos 90 menos 180 menos 150. Vão sobrar só 30 moedas. Beleza? Metade dessas moedas era de 50 centavos, ou seja, 15 moedas eram de 50 centavos, 15 de R$1, né? Então, 15 moedas de 50 centavos, 15 vezes meio dá 750 e 15 de R$1 dá R$15. Então, o total que ele tinha, R$4,50 mais R$18 mais R$37,50 mais R$7,50 mais R$15. Fazendo esta big soma, você vai chegar em R$82,50. Certinho? Conseguiu entender o raciocínio? Então, mais uma questão que é relativamente fácil, mas que exige que você não tenha preguiça de fazer contas. Aqui eu dei algumas dicas para você, né? Não sei se você percebeu, de como você consegue resolver algumas dessas contas de um modo mais fácil, né? Então, se você anda com essa vírgula uma casa para a direita, no número de casa você anda uma casa para a esquerda. Então, você vai ter meio vezes 9, ou seja, metade de 9. 4,50, você faz de cabeça, né? Aqui anda para a direita, anda para a esquerda. Vai ser 1 vezes 18, certo? 0,25 divide por 4. Meio vezes 15, 7,50. Beleza? Então, pega essas dicas que aí você consegue fazer algumas contas mais rapidamente. Tinho? Bora para a próxima, questão número 18. Essa questão é difícil, porque você deveria conseguir visualizar isso aqui. Um polígono, esse desenho não estava na prova, tá, gente? Você tinha que desenhar. Um polígono regular com N lados, então você não sabe quantos lados esse polígono tem, possui seus vértices nomeados sequencialmente por A, B, C, D, E, F, sabendo que as bissetrídeos, o que são bissetrídeos? São segmentos de reta que dividem um ângulo ao meio, né? Partem do vértice e dividem o ângulo aqui ao meio. As bissetrizes internas a esse polígono que partem dos vértices D e F se intersectam em um ponto O, formando um ângulo de 40 graus. É possível, então, determinar que o número de diagonais desse polígono é igual a quanto? Então, você tem um polígono com N lados, você não sabe quantos lados ele tem. Coloquei aqui as partes do polígono, os vértices D, E e F. Ele diz que as bissetrizes que saem de D e de F se encontram formando um ângulo de 40 graus, certo? E aí ele quer saber o número de diagonais desse polígono. Para saber o número de diagonais desse polígono, você pode determinar o número de lados do polígono e depois calcular o número de diagonais. Como que a gente vai calcular o número de lados? Observe que se você traçar a bissetriz aqui do vértice E, que parte do vértice E, você vai chegar aqui e dividir esse ângulo ao meio, né? A bissetriz não divide ângulos ao meio, então se divide aqui ao meio, divide aqui ao meio também, certo? Porque você está tendo encontro de várias bissetrizes. Então, esse ângulo de 40 vai ser dividido em 20 e 20, né? 20 mais 20 dá 40. Então, note que você tem aqui um triângulo, né? Você tem E, F e o ponto O, formando um triângulo
com um dos ângulos medindo 20 graus. Você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então você consegue calcular esse ângulo e esse ângulo que são iguais, já que esse é um triângulo isósceles, né? Se ele é formado pelas bissetrizes, tem dois lados que são as bissetrizes têm o mesmo tamanho, esse é um triângulo isósceles, os ângulos serão iguais. Os ângulos da base serão iguais, né? Então, 180 menos 120 dá 160. Então, eu vou ter 160 para dividir para cá e para cá. 160 dividido por 2 dá 80. Então, eu vou ter 80 e 80 graus, né? 80 mais 80 é 160, mais 20, 180. Soma dos ângulos internos do triângulo, 180 graus. Se esse segmento é a bissetriz, 80 é uma das metades desse ângulo F todo. A outra metade são os outros 80, né? Não dividiu ao meio? Você tinha 80 de um lado, 80 do outro. Se você tinha 80 de um lado, você tinha que ter 80 do outro. Por quê? Porque a bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, o ângulo desse nosso polígono mede 80 mais 80, mede 160 graus. O ângulo interno do nosso polígono, que a gente não sabe quantos lados tem, mede 160 graus. Se o ângulo mede 160 graus, você pode usar a fórmula que associa o ângulo interno de polígonos convexos ao número de lados, né? Então, o ângulo interno de um polígono é igual a 180 graus vezes o número de lados menos 2 dividido por n. Você sabe que o ângulo interno desse polígono é 160, é 80 mais 80, que é 160. Então, você vai ter 160 igual a 180 vezes n menos 2 dividido por n. Pega o n que está dividindo tudo, passa para cá multiplicando. 160 vezes n vai ser igual a 180 vezes n, 180n. 180 vezes menos 2, menos 360. Né? Coloca tudo que tem n de um lado, tudo que não tem n do outro lado. Esse 360 negativo, passa para cá positivo. Você vai ter 360 é igual a 180n menos 160n dá 20n. Né? Então, 360 é igual a 20n. Pega o 20, está multiplicando, passa para cá dividindo. Você vai ter 360 dividido por 20, simplifica 0 com 0, 36 dividido por 2. 36 dividido por 2 dá 18. Nosso polígono tem 18 lados. Como chama o polígono que tem 18 lados? Não sei. E aí, então... Boa pergunta, né? Vou lembrar. O polígono que tem 18 lados tem quantas diagonais? Você usa a fórmula do cálculo de diagonais. Então, o número de diagonais de um polígono é igual ao número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. Então, decoreba, né? Primeira questão, essa questão, a gente tem que decorar essas fórmulas para poder resolver. Então, você vai ter 18 vezes 18 menos 3 dividido por 2, né? 18 menos 3 dá 15, então você vai ter 18 vezes 15 dividido por 2. 18 dividido por 2 dá 9, 9 vezes 15 dá 135, né? 9 vezes 15, 9 vezes 10, mais 9 vezes 5. 9 vezes 10, 90, 90, 9 vezes 5, 45, 90 mais 45, 135 diagonais. Corre para baixo. Essa é a resposta dessa questão. Não se preocupe se você errou essa questão. Essa questão é difícil para quem está fazendo um concurso para guarda municipal, né? Não se cobra esse tipo de questão na maior parte dos concursos de guarda municipal, né? Mas faz parte da matemática. Vamos para a questão número 19. Questão de sólidos geométricos. Um aquário que tem a forma de paralelepípedo reto, sendo suas dimensões internas iguais a 50 centímetros de comprimento, 45 de largura, 32 de altura, se encontra vazio e será completado com água para que possa receber 2 novos peixinhos. Sabendo que a decoração colocada no fundo desse aquário corresponde a 15% do seu volume total, quantos decalitros de água serão necessários para enchê-lo? Bom, vamos calcular o volume total. 50 vezes 45 vezes 32. Você tem o comprimento, a largura e a altura. Multiplica as três dimensões para obter o volume total. Então, você vai ter 50 vezes 45 vezes 32. Isso vai dar 72.000 centímetros cúbicos. As medidas estão dadas em centímetros. Se a gente tem o volume total, a gente consegue calcular o volume de água, né? Porque o volume de água vai ser o volume total menos 15% desse volume total. Então,
100% menos 15% dá quanto? Subtrair o volume da decoração. O volume total, 100% menos o volume da decoração, 15%, dá 85%. Então, o volume de água vai ser 85% de 72 mil. 85% é 85 dividido por 100 vezes 72 mil. Simplifica esses dois zeros com esses dois zeros, vai sobrar 85 vezes 720. 85 vezes 720 dá 61.200 centímetros cúbicos. O problema é que você calcule a resposta em decalitros, né? A partir aqui, então o volume de água vai ser esse. A partir desse valor, você já poderia inferir qual é a resposta, que é 6,12, né? O número que é mais parecido com esse. Mas vou te mostrar como chega aqui em decalitros. Um modo, né, uma conversão de unidade de medida que você pode gravar, para não gravar vários casos, grava um, e a partir desse um você consegue transformar. Grave que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Se você gravar isso, você vai se dar bem na maior parte das provas. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, primeira coisa, vamos transformar esses centímetros cúbicos em decímetros cúbicos. Unidade de medida de volume, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Você tem 61.200 centímetros cúbicos. Para passar para decímetros cúbicos, ao andar uma unidade, observe que está elevado ao cubo. Está elevado ao cubo, você tem que andar 3 casas para a esquerda. Está passando da direita para a esquerda. Então, anda 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Vai dar 61,2 decímetros cúbicos. Por que eu ando 3 casas? Porque está elevado ao cubo. Se tivesse elevado ao quadrado, andava 2 casas. Se tivesse elevado a 1, se não tivesse nada, andava 1 casa. Então, você tem 61,2 decímetros cúbicos de água, ou seja, 61,2 litros. 61,2 litros. Agora, unidade de medida em litros, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro. Para passar de litro para decalitro, anda com a vírgula uma casa para a esquerda. 61,2 vai ser 6,12 mesmo. Então, 6,12 é a resposta dessa questão, né? Chegando aqui nesse raciocínio, já dava para matar a questão, mas só estou te mostrando aqui no vídeo como você vai chegar de fato na resposta certinho, exatamente. Tá bom? Entendido? Vamos para a última questão dessa prova? Vem comigo. Questão tranquilinha. Teorema de Pitágoras. A figura a seguir representa uma peça de azulejo quadrado. Então, observa que esse azulejo A, B, C, D é quadrado. E a respectiva imagem sobre ele impressa. Para facilitar a compreensão das projeções feitas sobre sua superfície, na imagem a seguir, seus vértices se encontram nomeados, de forma que o segmento AY é igual a 12 raiz de 3, então de A até Y é 12 raiz de 3, BX é igual a YX, que é igual a YC, então BX é igual a YX, que é igual a YC. Com base nessas informações, pode-se concluir que a área desse azulejo é igual a quanto? Que é a área do quadrado, né? Observe que BX é igual a YX, que é igual a CX. Chamei o BX de B. Se aqui vale B, aqui também vale B, aqui também vale B, né? Porque não são iguais. Então, o lado do quadrado tem 1B, 2Bs, 3Bs. O lado do quadrado mede 3Bs. Né? Se o lado do quadrado mede 3Bs, você tem que esse lado mede 3Bs. Esse lado aqui, ó, até o y mede 1b, 2b's, e a hipotenusa mede 12 raiz de 3. Observe, você tem o triângulo ABY. O triângulo ABY. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Tem um ângulo reto aqui porque é um quadrado. Então, uso o teorema de Pitágoras, né? Então, o quadrado da hipotenusa, 12 raiz de 3, 13 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 3b ao quadrado, mais 1b, 2b, esse cateto mede 2b, do b até o y tem 2b, 2b ao quadrado, né? 12 ao quadrado, 144. Raiz de 13 ao quadrado é raiz de 13 vezes raiz de 13 dá 13. 3b ao quadrado, 3 vezes 3, 9, b ao quadrado, b ao quadrado. 2b ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, b ao quadrado, b ao quadrado, né?
Não precisa fazer essa multiplicação. 9b ao quadrado mais 4b ao quadrado. Então, 9 laranjas mais 4 laranjas dá 13 laranjas, né? Então, você pode simplificar esse 13 com esse 13, né? Esse 13 que está multiplicando vai passar para cá dividindo. 3 dividido por 13 dá 1. Então, 144 vai ser b ao quadrado. B vai ser raiz quadrada de 144, né? Só o valor positivo que a gente está tratando de lados de um quadrado. Então, raiz quadrada de 144 é 12. Estude bastante, você vai decorar. Raiz quadrada de 144 é 12, né? Então, descobriu o valor de B, você descobre os lados desse quadrado. Para calcular a área do quadrado, vai ser lado vezes lado. Se é um quadrado, os lados medem 3B. Vai ser 3B vezes 3B. Então, o B é 12, substitui onde tiver B por 12. 3 vezes 12 vezes 3 vezes 12. 3 vezes 3, 9. 12 vezes 12, 144. Vai dar 9 vezes 144. 9 vezes 144 dá 1.296. 1.296 é a resposta dessa questão. Tinho? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Assim, a gente chega ao fim deste vídeo. Espero que você tenha entendido o raciocínio proposto nas questões. Se não entendeu, deixe seu comentário, a sua dúvida. Se entendeu, deixe aquele joinha no vídeo. Para aprender mais, confere esses links de provas dessa banca, né? Se você estiver estudando para um concurso desta banca. E claro, se você não se inscreveu na Central dos Números, inscreva-se agora. No mais, bons estudos e até a próxima.